Olá, queridos do Instagram que estão aqui comigo. Aqui quem fala é a professora Fernanda, do Instagram @tccferborba. Espero que me sigam. Trouxe hoje para vocês uma resenha da primeira parte de muitas, porque eu vou dividir em partes esse livro para não ficar muito longo. Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin. Um livro que muito requisitado em concurso da área da educação, muito pertinente, muito importante para a elaboração de TCCs nessa área, porque ele vem enriquecer com muitas teorias, muito conhecimento referente à educação. Então, lá, os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, Edgar Morin. Eu peço que, antes de iniciar, eu peço que curtam, enviem para os amigos. Se vocês gostaram, enviem. Se gostaram, comentem eu quero mais e coloca o nome do livro que você quer o resumo. Me sigam, tá? Só assim eu vou saber que realmente vocês gostaram, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 1, as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Então, para início de conversa, a essência desse livro é bater na mesma tecla de que não se aprende isoladamente. E ele vai demonstrar em várias partes do livro e com muito embasamento teórico. Então vamos lá. O conhecimento, ele é fruto de uma tradução, reconstrução por meio da linguagem e do pensamento, e devido a isso está sujeito ao erro. Então ele diz que, como todo conhecimento, ele é uma reconstrução, é uma linguagem que, por meio do pensamento, nessa ação de pensar, eu aprendo, eu penso sobre o que eu aprendi, eu assimilo, ele está sujeito ao erro. Como o ser humano, ele é um sujeito afetivo, ele tem sentimentos. E o ser humano nasce, isso é inerente, é inseparável. Não tem como, então, o ser humano separar conhecimento de emoção. É isso que ele diz no livro. Ele diz que ao mesmo tempo em que a afetividade pode enfraquecer o conhecimento, ela pode fortalecer. Aqui eu quero fazer uma opinião, um adendo. Quando ele fala sobre afetividade, me vem à mente de que o aluno aprende com aquele professor que consegue transmitir a ele segurança, tranquilidade, confiança em perguntar as dúvidas. É isso que eu trago para a minha realidade da sala de aula. Ele vem trazer 2 palavrinhas aqui, racionalidade e racionalização. É muito interessante porque ele diz que a racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão. Porque a racionalidade, ela é uma autoavaliação. Então, a racionalidade é a capacidade do ser humano de fazer uma autoavaliação das suas ações, do seu conhecimento. Então, a racionalidade deixa o ser humano com a mente aberta. Ela proporciona que o ser humano aprenda mais. De novo, trazendo para a sala de aula, é a autoavaliação que o professor faz da sua prática pedagógica. Racionalização seria a mente fechada. Então, a racionalização é quando o ser humano ele não quando o ser humano não consegue fazer a autoavaliação, quando ele não pensa nos seus erros, quando ele engessa o conhecimento.
Eu aprendi assim e vai ser assim para o resto da vida. É aquele professor que é só lousa e giz, novamente trazendo para a nossa realidade. Todo conhecimento traz consigo um paradigma. O que é um paradigma? É um dueto, uma dicotomia. Exemplo, sujeito, objeto, alma, corpo. Eu não consigo separar o corpo da alma. Estou falando em termos de educação, trazendo aqui o que o Edgar Morin, a teoria dele sobre a educação. Nada relacionado à religião. Alma, corpo foi apenas um exemplo que ele cita no livro. Então, quebrar paradigmas significa, portanto, mudar uma crença disseminada, contrariar o senso comum. Então, toda vez que eu penso em paradigmas, então o paradigma, ele é algo engessado também, eu preciso quebrá-lo. Então, portanto, eu preciso contrariar o senso comum. O dever principal da educação é de armar cada um para o combate vital, para a lucidez. Então, ele diz que a educação tem que trazer uma lucidez para o indivíduo. Ela tem que fazer com que o indivíduo seja capaz de avaliar, de fazer uma autoavaliação, ter um senso crítico. Bom, para isso, ele diz que todo conhecimento ele vem dentro de um contexto. Eu tenho que situar os dados. Se eu vou ensinar uma palavra, eu tenho que botar essa palavra dentro de um texto. Eu não posso ensinar essa palavra isoladamente, porque dentro de um texto ela vai ter um significado. Isoladamente, ela não vai ter um significado. Então, eu preciso contextualizar. Global. O global. Ele diz que o global é a relação entre o todo e a parte. Ou seja, o global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas a ele de modo interretroativo ou organizacional. Uma sociedade é mais que um contexto, é o texto organizador de que fazemos parte. Então, o global seria o todo, né? Ele é mais do que o contexto. O contexto está inserido no global, digamos assim. Multidimensional, ele diz que o ser humano, ele é multidimensional. De novo aqui ele dizendo que o ser humano é afetivo, é social, é biológico, é psíquico, é racional. Então, se o ser humano é tudo isso, eu não posso isolar o conhecimento. Eu tenho que trabalhar sempre no global. Sociedade. Então, a sociedade ela possui dimensões religiosa, sociológica, econômica e histórica. Isso dentro do texto, dentro do livro, de acordo com o que o Edgar Morin traz para nós no livro. Complexo. O complexo é a unidade mais a multiplicidade. Não ensinar de forma isolada e sim levando em consideração as partes dentro de um todo. Como eu falei, ele bate na tecla de que o conhecimento é dentro de um contexto, o conhecimento é global, porque o ser humano ele é multidimensional, porque o ser humano ele é um ser afetivo, social, racional, psíquico e biológico, porque o ser humano está inserido dentro de uma sociedade, toda sociedade tem a sua história, tem a sua economia, tem a sua sociologia, tem a sua religiosidade. Bom, a inteligência geral, desenvolvimento das aptidões gerais da mente. Então, ele diz assim que a antinomia, ele fala sobre isso no texto, é o enfraquecimento do conhecimento, pois esse é separado do todo, ou seja, enfraquecimento da percepção global. Então, toda vez que eu separo o conhecimento do contexto, do todo e do global, eu estou fazendo um enfraquecimento do conhecimento. Aquilo não vai ser assimilado de uma maneira que o indivíduo aprenda. Cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada. Então, aqui lá no livro, ele cita assim que
quando o ser humano ele aprende de maneira isolada, ele vai ser responsável apenas pela sua tarefa. Então, ele não vai conhecer o todo, ele vai conhecer só aquela parte isolada. Ou seja, o conhecimento fragmentado. Bom, é isso que eu quis trazer para vocês, tá? Vai ter a continuação. Para ter a continuação, eu preciso que me sigam e preciso de like. Desde já agradeço. Um abraço a todos.